Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Seleção Sport TV, falando tudo sobre o nosso Palmeiras, galera. Falando sobre a briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Palmeiras que está na liderança com 65 pontos, um ponto a mais que o Flamengo, que está na vice-liderança, e também uma vitória a mais. Muito importante aí para critério de desempate, galera. Palmeiras que vai enfrentar o Santos nesta quinta-feira às 21h30 no Allianz Parque. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? A seleção antecipou ontem, haveria mudanças na tabela até o fim do campeonato e ela impacta diretamente a briga pelo título. Remarcaram jogos do Galo, remarcaram jogos do Flamengo, jogos do Palmeiras. Foquemos no momento nessa disputa entre os dois primeiros colocados. Depois podemos trazer os jogos do Cruzeiro também que restam. Esses não foram alterados, mas os jogos do Palmeiras e do Flamengo tiveram mudanças. Então, o Palmeiras vai encarar na próxima rodada o Santos, amanhã esse jogo. E hoje o Flamengo visita o São Paulo, jogo na Vila Belmiro. Depois, no fim de semana, o Palmeiras visita o Mirassol e o Flamengo recebe o Santos. Não conseguiram, como a gente já adiantava aqui, remarcar o jogo atrasado da 13ª rodada, no caso do Palmeiras, e da 12ª, no caso do Flamengo. Então eles jogarão em plena data FIFA. No mesmo dia em que a seleção vai enfrentar Senegal, o Palmeiras desfalcado de até 8 jogadores, assim como o Flamengo. Temos que esperar as listas das seleções sul-americanas serem anunciadas, mas os desfalques podem chegar a 8 atletas em cada time. Só isso, o Palmeiras vai visitar o Santos e o Flamengo visita o Sport. Aí, a CBF inverteu a ordem. Ela trouxe um jogo da 37ª rodada, como a gente antecipou ontem aqui em primeira mão, o Vitória, porque nessa semana o Galo vai jogar a final da Copa Sul-Americana, que é no dia 22, e na quarta-feira, dia do jogo, o Galo tem que estar em Assunção. E aí, então, a CBF trouxe o Vitória para essa data, do dia 19, e o jogo com o Galo vai ficar para o dia 3 de dezembro. E nessa rodada em que o Palmeiras recebe o Vitória, vai ter Fla-Flu. Dia 19 é logo depois da data FIFA, né? É logo depois. A data FIFA termina numa terça-feira, quando o Brasil encara a Tunísia, e esses jogos acontecerão numa quarta-feira. Ou seja, o Palmeiras vai de novo jogar desfalcado, de até 8 jogadores, a menos que eles joguem no intervalo inferior a 48 horas, joguem com 24 horas, por exemplo, dependendo de quando suas seleções atuarem. O Vitor Roque, por exemplo, está convocado pelo Brasil. Tem jogo do Brasil terça. Duvido que ele consiga jogar na quarta, mas vamos aguardar. E aí será a vez do Flamengo disputar um clássico nas mesmas condições, com até 8 desfalques, que é contra o Fluminense. Depois o Palmeiras vai receber o Fluminense, e aí o Flamengo recebe o Bragantino. Depois não há mais desfalques por data FIFA. O Grêmio recebe o Palmeiras, o Galo recebe o Flamengo, já depois da final da Sul-Americana. Aí tem a final da Libertadores, não tem jeito, eles têm que jogar na semana da final da Libertadores. É sempre assim no futebol brasileiro, como não tem datas, os finalistas têm que jogar na semana. Não é o ideal, todo mundo sabe que não é o ideal. O ideal seria passar a semana inteira pensando só na final da Libertadores, mas simplesmente não tem dia suficiente para a gente fazer isso no calendário do futebol brasileiro. Então eles jogam no dia 29, aqui no Brasil, e vão na sequência para Lima, onde fazem o check-out. Nesse mesmo dia, eles têm que estar na quarta-feira, dia 29, em Lima, para fazer o check-out, junto à Conmebol. Depois, o Palmeiras, por causa das mudanças, vai ser obrigado a fazer as 2 últimas rodadas como visitante. Então o Palmeiras visita o Galo na 34ª, quando o Flamengo recebe o Ceará, e na última rodada o Palmeiras visita o Ceará e o Flamengo visita o Mirassol. Nesse mesmo dia, dia 7, o campeão da América vai embarcar na sequência, depois do jogo, para o outro lado do mundo, onde acontece o Intercontinental. E 3 dias depois deste dia 7, no dia 10, eles estreiam
no Intercontinental. Ou seja, vão jogar o Intercontinental destroçados. Moídos. Como fizeram, aliás, como fez o Botafogo no ano passado. Então, assim, a CBF entende que eram as mudanças possíveis, que era o que dava para fazer, que melhora a vida de Galo, melhora a vida de Flamengo, melhora a vida de Palmeiras, mas a própria CBF reconhece que não é a solução ideal. Só que solução ideal não existe num calendário em que você precisaria de 450 dias para acomodar tanto que dia no Mundial? Dia 10 no Mundial 10. estreia? Dia 10. E 1 mês e meio depois começa o Brasileirão. É isso, Sim, final de janeiro. Assim, coisa melhor dava para fazer. Sem falar na Supercopa, que abre a temporada, depois a Recopa. Né? Cara, é uma loucura, é muito jogo. E assim, é um problema mundial hoje. Supercopa é 25, né? Se eu não me engano, a data. Peraí, não tem mais estadual, cara? Tem estadual também. É um problema mundial, cara. Mas aqui é pior. É claro que é pior. Muito pior. Há uma grita na Europa, e como aqui o nosso calendário é pior que o europeu, se eles estão achando ruim, a gente está achando ainda pior. Mas na Europa já existe um encurtamento esse ano, né? Os europeus terminam mais cedo, né? Até por conta da preparação. Não, e acontece uma coisa na Europa que é básico. Assim, por mais incivilizado que seja o calendário, uma coisa eles respeitam como algo sagrado. Time de futebol não joga desfalcado por data FIFA. É isso. Muito menos brigando por título. Não se joga. Por isso que os jogadores reclamaram no Mundial de Clubes. Os clubes europeus reclamaram. Agora, a gente aqui que tem não tanto iam ter jogo férias. que a gente acaba punindo os times mais competentes e vencedores. Quem é mais vencedor, Então, quem investe mais é punido. Montou um elenco bom, tá danado, meu amigo. Vai se ferrar na data FIFA porque vai ter muito jogador convocado. Venceu bastante, se classificou para competições, tá danado. Imagina se Flamengo e Palmeiras tivessem se classificado na Copa do Brasil. Como é que você ia fazer para terminar o ano? Hoje, qual é o grande semifinais. qual é o grande trunfo do Cruzeiro em relação a Flamengo e Palmeiras? O grande trunfo é ter sido eliminado lá atrás, da Sul-Americana. É o grande trunfo do Cruzeiro. Isso é um absurdo. Se manteria a preparação anterior, né? E foi mudada a data da Copa do Brasil muito por conta Mesmo da assim, não teria data. Não teria data. Assim, por sorte do calendário, Flamengo e Palmeiras foram eliminados e fizeram a mudança de datas. A gente tá vendo o Cruzeiro. E o Cruzeiro, que não tem nada a ver com isso, tem a chance, porque assim, cara, são 2 rodadas com os times destroçados. Fla-Flu, Santos e Palmeiras, né? 2 clássicos. E aí o Cruzeiro sonha em dar uma arrancada e tirar os 5 pontos. buscando vaga de Libertadores. Botafogo também, Ceará brigando Não, assim, o Cruzeiro sonha. Santos na última rodada podendo estar no desespero. Tá difícil pro Cruzeiro, né? São 5 pontos e um jogo a mais pro líder. E tem a possibilidade de Palmeiras e Flamengo, caso um dos dois vença o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, do outro trabalho ser posto em xeque, né? Tudo que fez da temporada, né? Agora, tem tudo isso ainda, né? E o Cruzeiro não está atrás de um só, ele não precisa que um tropece, precisa que 2 tropecem. A única questão que eu acho que dava para ter sido feito melhor, só que não dava para ter sido feito melhor agora. Dava para ter sido feito melhor. Em dezembro do ano passado, já era sabido que a gente teria essa data FIFA em novembro de 2025. Então, assim, a CBF teve um ano para poder pensar quando foi soltado o calendário. O calendário da FIFA é soltado antes do calendário da CBF. A CBF solta o calendário de acordo com o calendário das datas FIFA que a FIFA escolhe. Então, assim, lá atrás já era sabido que essa data de novembro, que essa data FIFA aconteceria em novembro, nesses dias. Então, e ainda assim, soltaram o calendário. No final do ano passado, a CBF soltou um calendário. É importante a gente ressaltar. Era uma diretoria antiga, não era a diretoria atual, que, inclusive, que eu acho que é um ponto positivo. Vem colocando em debate essa questão do calendário, mudança já para o ano que vem, que a gente vai ter que ver como é que vai funcionar. Mas acho que só o fato de estar pensando numa mudança já é muito positivo. Mas, Pedro, sabe que ontem eu fiz um exercício brutal, assim. Eu trouxe isso em primeira mão, né? Essa remarcação aqui no Seleção. E fiz um exercício brutal de se haveria uma solução melhor. E até o fim do Campeonato Brasileiro, a gente só tem uma semana livre, assim, sem jogos, né, terça, quarta ou quinta, que é a semana da final da Libertadores, que a CBF deixa livre justamente para remarcar o jogo dos finalistas. E insisto, não é o ideal. O ideal é que eles tivessem a semana inteira para treinar e chegarem levinhos, descansados, mas não é possível, porque é a única semana que a gente tem livre. Então tem que jogar nessa semana, o jogo seria no fim de semana, porque afinal é no sábado. E aí, cara, é uma questão, assim, dois corpos não... É lei da física, né? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Não tem dias suficientes no ano
para caber tanto jogo. Então, diante de uma situação que não é ideal, a CBF tenta fazer os malabarismos para fazer o menos pior, né? Para fazer o que dá. E o que dá foi isso que a gente viu. E a pior Eu acho que ficou a solução... Enfim, é o que deu para fazer. Aí, sim, você há de perguntar, mas por que eles não podem jogar na quinta-feira, pós-data FIFA? Teria 2 dias, pelo menos, né? O Fla-Flu e o Palmeiras e Vitória. Porque eles vão ter que jogar sábado, para jogar terça na semana da Libertadores. Então, não tinha outro jeito, infelizmente. E aí você não vai convocar os jogadores brasileiros? Mas não são só os brasileiros, há outros estrangeiros convocados também. Cara, essa equação não fecha nunca. Imagina o Ancelotti precisando observar jogadores às vésperas de uma Copa do Mundo. O cara vai deixar de convocar, por exemplo, o Vitor Roque, que tem sido o grande destaque do Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras. Não, e o Vitor Roque não quer ser convocado? É claro. Pergunta pra ele se ele não joga todo dia por isso. Cara, o Palmeiras já jogou contra o Juventude em data FIFA. Como venceu e foi fácil o jogo, não teve gritaria, não chamou atenção. Mas imagina se empata aquele jogo. Não, mas você tem alguma dúvida de que se o Palmeiras, com 8 desfalques possíveis, perde do Santos, ou o Flamengo perde do Fluminense com 8 desfalques, é óbvio que isso vai dar o que falar. Claro. É óbvio que isso vai ficar na história do campeonato. Ó, aquele jogo ali que mudou a liderança, ou que manteve a liderança, teve 8 desfalques da data FIFA. Mas, enfim, é o que temos para hoje. Exatos 5 anos, no dia 5 de novembro de 2020... o Abel Ferreira fazia sua estreia pelo Palmeiras. Foi na partida de volta da Copa do Brasil contra o Bragantino. Então, ontem, ele recebeu homenagens do Palmeiras por estes 5 anos. É muito raro a gente ter treinador completando 5 anos à frente de um clube. É muito raro e só acontece quando ele ganha tudo. Que foi o caso, por exemplo, que me vem à mente, do Tele Santana, né? Que de 90, quando ele foi vice-campeão brasileiro, a 95 dirigiu o São Paulo, ganhando um Campeonato Brasileiro de 91, 2 Libertadores e Mundiais seguidos, chegando a uma 3ª final seguida de Libertadores. Então, assim, para ficar 5 anos à frente de um clube brasileiro, só sendo muito bom e só ganhando muito, que é o caso do português. Não tem segredo, né? Não tem mistério. E a gente foi procurar a reportagem de estreia dele, né? O que se falava na apresentação do Abel Ferreira. Quem é Abel Ferreira? Porque vamos lembrar, vamos voltar no tempo. Palmeiras demite Vanderlei Luxemburgo. E a primeira escolha do Palmeiras era o Miguel Ángel, treinador do Del Valle. O Anderson Barros chegou aí para o Equador, né? E a ideia era trazer de volta, no voo, o Miguel Ángel. Miguel Ángel não veio. E aí o Palmeiras teve que procurar um outro treinador. Foi para o Internacional depois. Foi para o Internacional depois, um tempo depois. E aí achou o Abel, achou o maior treinador da sua história. E a gente relembra como era a reportagem de apresentação, porque ninguém sabia, afinal, quem é esse treinador português que está chegando do Braga. E a gente tentava contar para vocês quem era Abel Ferreira. Vamos ao baú do Seleção voltar 5 anos no tempo. Olha só que carinhoso, hein? Abel Ferreira saiu distribuindo abraços para todo mundo, cumprimentando 1 a 1 ao final do jogo. Recebeu até aquela moral da arbitragem. Os palmeirenses estavam ligados na partida, só que queriam saber mesmo do que estava rolando fora das 4 linhas com o novo comandante. Essa foi a primeira vez que a gente pôde ver o técnico Abel Ferreira trabalhando de fato mesmo. Até porque em época de pandemia os treinamentos são todos fechados e a gente não tem acesso. E a primeira impressão do primeiro treinador português da história do Palmeiras é que ele tem um perfil assim discreto. A maior parte do tempo, Abel foi observador. Distribuiu joinhas e palmas. Também gastou o bom português com orientações. A principal preocupação dele? Criar um time mais compacto. Posiciona a equipa. Isso, Rafael. Vem, aproxima. Tens que aproximar-se. Como havia vencido por 3 a 1 o primeiro jogo, o Palmeiras podia até perder que avançaria. Então não teve aquele ritmo intenso, sabe? Pior pro Wesley, que saiu machucado ainda no primeiro tempo. Bom pro Verón, que entrou para decidir a parada.
Ele mesmo roubou a bola, puxou o contra-ataque e recebeu de volta do Vinha. Essa bola do Verón, trabalha com o Rony. Rony na esquerda pro Vinha, faz o cruzamento para Alexandre, passou para ele. Verón! Gol! Gabriel Verón! Deu para sacar que existe todo um cuidado da comissão técnica portuguesa para que os jogadores cumpram direitinho a função. Pega essa fala do auxiliar Vitor Castanheira aqui, ó. Detalhe, o Abel não é de ficar reclamando com a arbitragem não, viu? Fez isso uma vez só. Não há cartão nesta bola. Ele não dá cartão nesta bola. Calma, Abel, calma. Houve cartão na jogada sim. E detalhe, o Luan Cândido, do Bragantino, entrou aos 13 minutos do segundo tempo. Aos 16, ele fez essa falta aí e levou amarelo. Aos 20, ele deu essa chegada aqui no Rony, que gerou toda aquela reclamação lá que a gente falou, e foi expulso. Ô Luan Cândido, ficou só 7 minutos em campo e ainda saiu chutando tudo. Só que não se deixe enganar, hein? Depois de todos aqueles abraços fraternos, conhecemos um outro lado de Abel Ferreira. Ali no campo, no ato, depois do jogo, ele já começou uma conversa com os auxiliares sobre o que tem que melhorar. Ele não é o Muricy, mas deu para sacar que com o Abel também é trabalho, meu filho. Parar e pensar no próximo jogo, na próxima competição, e vamos lutar por elas todas com a mesma vontade, com o mesmo desejo, com a mesma ambição, porque é isso que o clube nos exige, é isso que os nossos sócios nos exigem e é isso que nós vamos fazer dentro de campo. Boa reportagem do Caio Maciel sobre as primeiras impressões que a gente tinha ali do Abel, mas eu não ouvi direito, Caio. Qual era a impressão que ele deixou nesse primeiro jogo? Roda de novo, acho que eu não ouvi direito. Detalhe, o Abel não é de ficar reclamando com a arbitragem não, viu? Fez isso uma vez só. Não há cartão nesta bola. Ele não dá cartão nesta bola. Calma, Abel, calma. Houve cartão na jogada sim. A primeira impressão não foi o que ficou. Bom, Abel construiu a sua impressionante trajetória de títulos ano a ano da seguinte forma: 2020 ele já ganha a Libertadores e a Copa do Brasil, 2 títulos, chegando no meio da temporada. Em 21, a Libertadores em cima do Flamengo, no Uruguai. Em 22, ele ganha Paulista, Recopa e Brasileiro. Em 23, Paulista, Supercopa e Brasileiro. Naquela incrível atropelada no Botafogo que o Palmeiras deu. Em 24, é um ano sem títulos, Campeonato Paulista, ele foi mantido. E em 25, ele disputa 2 títulos, Brasileiro e Libertadores. E é só assim que o treinador consegue ficar tanto tempo no clube brasileiro. Por melhor que ele seja, é só assim. Eu falei no bloco anterior, né, com relação ao Fernando Diniz, que eu acho que é um cara que agrega e que a gente precisa de mais no futebol brasileiro, e eu acho que o Abel tá nessa casta também, de um treinador que chegou aqui para acrescentar muito, agregado. Tem várias questões com relação à maneira com que ele lida, às vezes, principalmente com relação à questão da imprensa, de arbitragem, que a gente viu como é que o ambiente do futebol brasileiro modificou o profissional, né? Mas, assim, é um treinador incrível, o que ele faz no Palmeiras é fantástico. E eu acho que, por exemplo, ele chega ali em 2020, né? Ali naquele momento ali da ebulição dos portugueses no futebol brasileiro, trazido pelo que aconteceu com o Jorge Jesus no Flamengo. Como você disse, ele não era nem a primeira escolha do Palmeiras inicialmente. Só que, diferentemente do Jorge Jesus que a gente viu acontecer no Flamengo, as informações que a gente tem é que o Jorge Jesus, quando foi embora, ele não deixou exatamente um legado em termos de estrutura, em termos de conhecimento. Era um trabalho muito mais centralizado na figura do Jorge Jesus e da comissão técnica. Deixou zero informação, legado o Abel dele. não. O Abel, eu acho que em algum momento, quando ele sair do Palmeiras, espero que demore para acontecer. Informação do Paulo Vinícius Coelho, que eu não consegui confirmar, mas é um jornalista insuspeito, além de muito meu amigo,
é de que o Palmeiras pode anunciar a renovação do Abel ainda antes da final da Libertadores. O problema ou seja, ele fica pro ano que vem ganhando ou perdendo. O problema não é esse. O problema é que talvez o próprio Abel não quer assinar agora, pelo que se sabe nos bastidores também, é o que eu tenho ouvido. O Wolverhampton tentou a contratação dele essa semana agora. Né? No lugar do Vitor Pereira? No lugar do Vitor Pereira. Parece que ele... Obviamente, nesse momento, não quer nem conversar sobre nada de futuro, mas ele está adiando também a assinatura com o Palmeiras. Por incrível que pareça, que se depender do Palmeiras, esse contrato já está assinado, da Leila Pereira. Ele é quem ainda está pensando... Você acha por incrível que pareça? Porque normalmente é o contrário, né? Normalmente é o profissional que quer logo garantir o futuro dele, quer de alguma forma já ter a vida dele planejada. Mas depende do cenário para o profissional. O cenário para ele é um cenário... Mas ele pode perder Libertadores e Brasileiro. Recentemente, o Sporting de Portugal... pensou no Abel. O Sport não tem condições financeiras de tirar o Abel do Palmeiras. O salário dele é absurdo. Sim. Conversei com amigos meus, assim, é uma diferença muito grande do que ele ganha aqui, do que um grande clube de Portugal consegue pagar. A Premier League, principal liga do mundo, é um negócio muito sério. Ainda que hoje a gente esteja falando de um time que é o Lanterna, né? E o Wolverhampton tem uma tradição de contratação não só de jogadores, mas também de técnicos portugueses, né? Então, também seria, de certa forma... Eu não sei dizer, assim, se eu fosse ele, o que é melhor? Vai trabalhar na Inglaterra, no Lanterna, ou fica num clube onde todo ano ele vai brigar por título? Eu acho que é ele que tem que decidir. E é uma questão também de se mover por um novo desafio, né? Assim, o desafio dele no Palmeiras, repetindo aqui, eu espero e torço para que ele renove e fique no futebol brasileiro por muito tempo. Mas tentando pensar pela cabeça dele, aqui no Palmeiras ele conquistou tudo o que tinha para conquistar, ele já é o maior treinador da história do Palmeiras, então é natural que ele possa se mover tentar se mover por um novo desafio. E só sobre essa questão do legado, as informações que a gente tem, isso é praticamente público, né? Que a cada final de temporada existe um relatório assim, denso dele e da comissão técnica com relação ao que pode melhorar, ao que tem que ser desenvolvido, ao que foi desenvolvido, a jogadores. Então, assim, eu acho que a passagem dele no Palmeiras, mais do que títulos, fez com que o Palmeiras crescesse como clube e assumisse essa posição que a gente vê hoje. Eu já deixo esse documento de chegada, né? Eu vi a Era Tele no São Paulo. Eu acho que não tem nada igual na história do futebol brasileiro. Teve o Lula no Santos, que eu não vi, claro, né? E olha que ele teve também contestação. Até que tem questões políticas ligadas à presidência. O Abel, você diz? O Abel. Claro. Não, esse ano ele foi chamado de burro no estádio, gente. Sim. Esse ano. Mas, assim, eu acho que a Era Tele, daquilo que eu vi, né? Ela não vai ser superada, porque um clube brasileiro hoje não vai conseguir ganhar 2 mundiais seguidos, chegar a 3 finais de Libertadores, dá para fazer. Mas 2 mundiais seguidos, e da maneira como aquele São Paulo do Tele jogava, eu acho que ninguém vai conseguir repetir. Então, assim, acho que o Tele no São Paulo fica num patamar inatingível. Mas fora o Tele no São Paulo, eu não me recordo. E o Tite no Corinthians? O Tite no Corinthians é brilhante, campeão do mundo. Estou falando de longevidade, né? 5 anos de ficar 5 anos... sempre nas cabeças de um clube, aproveitamento superior a 65%. Essa longevidade é um negócio... Em 5 anos, cara, é um recorte muito amplo. E o contrato que está na mesa para ele assinar é até 2027. Bom, a gente listou, na opinião do Seleção, os 5 maiores jogos da Era Abel no Palmeiras e a mesa depois elege qual... Para mim está claro qual é o maior. Mas a mesa depois elege qual desses 5 é o maior jogo, aquele que simboliza a Era Abel. Acho que o primeiro deles, em ordem cronológica, né, é a vitória contra o River Plate, 3-0 na Argentina. Um monte de moleque da base. Exato. Jogo da ida da semifinal da Libertadores. Não dá para descartar, não dá para deixar de fora. Mas teve a escorregão do Andrés. Teve, mas além disso, teve uma partida muito bem jogada pelo Palmeiras também, muito bem estudada na Libertadores de 21. Esse jogo é muito importante, é a volta do Campeonato Paulista de 22. O Palmeiras tinha perdido o primeiro jogo de 3-1 no Morumbi e virou para 4-0, foi campeão. E na sequência tem outra virada, mas uma virada num jogo, né? Que foi Botafogo 3, Palmeiras 4, naquela noite inesquecível para alvinegros e alviverdes, no Newton Santos, que é o grande símbolo da arrancada do Palmeiras e da derrocada. É fantástico, né? O domínio dele de joelho. Da derrocada do Botafogo. Estava 3-1 aos 37 do segundo tempo, pênalti a favor do Botafogo e terminou 4-3 para o Palmeiras. E por fim, a virada contra a LDU
Nunca tinha acontecido na história da semifinal de Libertadores um time reverter um 3-0 e o Palmeiras foi lá e fez. Vamos lá. Qual para vocês, se tiver que escolher um, é o grande jogo da Era Abel nesses 5 anos? É Botafogo. Botafogo contra 3? Eu acho que é o jogo contra o Flamengo, a final da Libertadores. Não, assim, Não, escolha como como jogo, quiser. Não a final, obviamente, o título, a importância, os motivos a Libertadores. Não, mas eu acho que aquela final com o Flamengo foi muito impactante. Para você, Grafa? Acho que o jogo com o Botafogo, porque quando você é campeão, se tem a final ou não tem a final, sempre tem um jogo durante a campanha que é marcante. Que você lembra com... Se não fosse esse jogo, talvez não teria acontecido o título, não teria a final, não teria sido campeão. Acho que contra o Botafogo é um jogo muito marcante para eles. Mas a final da Liberta e esse jogo agora da LDU... Vou falar assim, que eu tenho assistido, né? Eu estava no estádio esse dia. E eu, desde 2003, quando a gente está com os pontos corridos em vigor, eu trabalho como jornalista profissional. Trabalho desde 94. Então, assim, descontadas as finais do mata-mata, né? Só pensando em ponto corrido, eu considero esse o maior jogo da história dos pontos corridos. Não, do Brasileirão, sim. Dos jogos de campeonato brasileiro, sim. E você dá para botar isso em pauta. Acho esse jogo um negócio... Que é, assim, o que faz a minha decisão ser esse jogo contra o Botafogo, você usou uma expressão ali, o jogo que mais representa o Abel. Eu acho que esse jogo representa perfeitamente o que é a passagem do Abel. 3-0 no primeiro tempo. E defesa de pênalti, defesa de pênalti do Tiquinho e depois a maneira como... E aí o segundo tempo muda completamente o jogo. Isso. É um negócio assim... Contra a LDU também é um resultado de reversão muito difícil, mas é que o duelo contra o Botafogo era muito mais difícil do que na casa do rival, com o rival liderando o campeonato. Ali acabou o campeonato. O Botafogo seguiu o líder, mas moralmente, ali o Palmeiras foi o campeão brasileiro de 23. É que esse jogo eu acho que o Botafogo perdeu mais do que o Palmeiras ganhou. Pode ser, pode ser. Não sei. E teve o pênalti defendido pelo Everton. É isso. Foi aí. Que poderia ter mandado... mas teve lá o 5-4 do maravilhoso, né? Neymar contra o Ronaldinho, mas o jogo não decidia nada, né? Era um grande jogo meramente como entretenimento. Esse era muito pesado. Mas, enfim, a gente fez uma enquete, assim... Sabe qual é o maior jogo meramente para diversão? O próximo. O próximo. Exato. Esse Flamengo e Palmeiras vai ser para derrubar Santos voltar. Nossa Senhora. E hoje... também temos uma outra marca importante de treinador, o Rogério Ceni. Vai completar 500 jogos como treinador. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais.